percepção. Se você esquecer que é cérebro gigante, só lembrar encefalite. Isso é, inclusive, uma das paradas que a gente tava... Antes da gente ficar ao vivo, estávamos conversando aqui sobre os papers que você já fez esse ano. E um deles é sobre por que as pessoas acham coisas engraçadas, né? Sim. Cara, isso é um tema bastante interessante, especialmente porque tem aquelas... Eu tava pensando aqui naquelas piadinhas que tem e a gente, inclusive, se sente culpado de achá-las engraçadas, cara. O humor, ele é um pra cada pessoa? É correto afirmar uma parada assim? Então, vamos lá. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, são poucas teorias, poucas linhas que explicam a totalidade da percepção da graça. A gente tem que separar duas coisas. Quais são as estratégias de construção narrativa do humor? Afinal, existe uma ciência. Os caras do stand-up estudam stand-up, né? Nem todos, mas sim. Hoje em dia a maioria, porque isso aí corta um caminho tremendo. Mas do outro lado tem a questão de o que torna as coisas engraçadas para as pessoas individualmente consideradas. Nesse caso, a gente tem assim, um histórico de teorias, inclusive. A primeira teoria... que ela é anterior, inclusive, ao próprio, enfim, à era cristã, é a teoria da superioridade. Uma teoria que se tornou famosa no Ocidente com Hobbes. E, basicamente, o que ela diz é que a graça vem da percepção de que o nosso lugar, ou, eventualmente, o lugar de uma outra pessoa, é assimetricamente superior. E isso daí faz a gente se sentir bem. Então, por exemplo... mas eu preciso dar um exemplo. Por exemplo, pensa num humorista, tipo de piada assim, super comum, a piada autodepreciativa. Tá. Por que a piada autodepreciativa é engraçada? Por que você ri? Segundo essa teoria, você ri pelo senso de superioridade que ela provoca em você. Pensa em piada de português. Veja, as pessoas assumem que as piadas de portugueses são piadas da colônia. Não faz sentido. Na colônia, nós éramos o assunto da graça. São piadas originadas a partir da metade do século XIX, com a imigração portuguesa. E esses portugueses que vieram para cá, vieram para trabalhar. Então, tem um senso de superioridade desses brasileiros que estavam aqui, muitos deles descendentes de portugueses, que criavam piadas tirando o sarro da ingenuidade, eventualmente da burrice, etc. e tal, dessas pessoas, produzindo a graça a partir de um senso de superioridade. Tem um inverso disso também. Como é que isso deixa de ser engraçado para as pessoas, cara? É quando a gente começa a colocar uns filtros morais nas coisas e elas deixam de ser engraçadas? Sim. O grande seletor da coisa... Pensa, por exemplo, que a gente está falando de um teto solar. O negócio que, assim, realmente escurece a sala é o filtro moral. Mas eu já chego lá. Tá. Então, assim, a primeira linha é essa, é a linha clássica. Qual que é o problema com essa linha? Por que dizer que a graça emerge do senso de assimetria de poder ou qualquer outro tipo de assimetria é insuficiente? Porque muitas vezes as coisas são engraçadas naquilo que simplesmente emerge espontaneamente e instantaneamente. Não dá tempo de você processar uma coisa que tenha esse nível de informação que está relacionado, por exemplo, à percepção de assimetria. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que vai lá, solta aquele pão gigante assim, numa sala que você está, sabe assim, e tipo, fica aquela situação hilária. E aí você quer segurar, aí você chora de rir. Entendeu? Não é por um senso de superioridade. Você não está se sentindo superior à pessoa porque ela soltou uma bufa. Não é isso, entendeu? É outra história. Pensa, por exemplo, as 1000 situações em que você ri da vida. Você simplesmente acha alguma coisa hilária na vida. A propósito, a gente tende a achar que a graça emerge principalmente nas relações sociais. Isso está errado. A maior parte das vezes que as pessoas acham alguma coisa engraçada, elas acham quando elas estão sozinhas. Tá? Isso acontece milhares de vezes ao longo das semanas, dos meses, só que às vezes essa graça não tem intensidade suficiente para produzir o riso, que é independente da graça, mas o senso de que alguma coisa é um pouco engraçado surge ali. Mas vem, fecha esse parênteses e olha só. Então, nessa perspectiva de olhar mais amplamente as coisas que produzem a graça, a gente vê que a teoria da superioridade ela é limitada.
Isso Não explica a totalidade. Não explica a totalidade. Isso levou o Freud a criar uma teoria, que é uma teoria psicanalítica do humor, da graça, a partir da qual ele diz o seguinte: imagina que nós temos um reservatório energético, nós temos um quantum energético. Imagina que você vai processar uma ideia. Conforme você processa essa ideia, você vai gastando sua energia mental naquilo. O que acontece quando a sua ideia, ela se resolve de maneira muito rápida? Sobe a energia. E essa energia se manifesta em você. E ela se manifesta através do riso, que é o comportamento associado à graça. Então, por exemplo, você está ouvindo uma história. De repente ela chega numa gag. O momento da gag é um momento que te surpreende. Ele nunca é um final de uma história, numa continuidade linear. Ele faz tchuc, você fala, tipo, tem um insight, tem uma sacada. Sempre assim. E essa sacada faz você rir. Por que você ri? Porque ela libera uma energia. Mas isso tem a ver com humor toda vez? Porque, então, esse que é o ponto. Porque assim, eu penso que acontece comigo, quando um troço é fácil de ser resolvido e tal, e sai um sorriso, uma risada, alguma reação nesse sentido, mas é uma sensação de alívio, na verdade. Exatamente. A ideia, a teoria freudiana associa muito fortemente a graça, o senso da graça com o alívio. Faz sentido. Então, e isso é verdade em alguns casos. Quer um exemplo? Toda vez que... Você pode ver, uma estratégia clássica em stand-up é um humorista brincar com a plateia. Invariavelmente, a pessoa que é zoada no bom sentido, é lógico que ela está participando, ela é convidada a participar, ri. Por que ela ri? Porque uma energia transborda, é quase como se ela risse de nervoso. E todo mundo ri dela. E aí vem a segunda esfera da explicação freudiana, que não é simplesmente que sobra uma energia, mas efetivamente todas as repressões, todas as coisas que você não quer manifestar, mas no fundo você acha, elas surgem assim também, como se elas cortassem caminho através de um processo de condensação energética e elas emergem dessa maneira. Então a pessoa ri porque o quanto energético, né, dela ultrapassa os limites do esperado naquele instantâneo da brincadeira que o outro faz com ela, então é quase como se ela risse de nervoso, e os outros riem porque no fundo estão tirando sarro e se aliviando de não serem eles próprios a chamada bunda da piada. Essa é a visão psicanalítica. Ela explica esse tipo de situação, assim como outros. Por exemplo, ela explica porque... pensa, piadas sexuais, entendeu? Toda a ideia de por que tem gente que acha hilário piada com gay, coisa assim, tem uma repressão de fundo, né? Eu não quero dizer que todo mundo, mas em muitos casos isso aí é famoso, isso inclusive é mapeado experimentalmente. Então os caras botaram sensores no pênis dos caras, então, que gostam desse tipo de piada e tem uma maior resposta. Então um estudo assim, muito interessante que saiu na Psychological Science. Mas que loucura! É curioso, né? Enfim, essa coisa de botar sensor nos órgãos sexuais para estudar comportamento é uma tendência meio nova, mas está pegando super. Mas fecha um parênteses, ela é legal por essas coisas. Mas olha uma coisa, se a teoria freudiana de fato fosse uma teoria de amplo espectro, as pessoas mais reprimidas seriam as pessoas que mais riem nos shows de humor. É isso que a gente vê? Então, não. Eu também acho que você estava explicando isso aí tudo, dessa teoria do Freud e tal, mas eu acho que também é insuficiente. Ela é totalmente insuficiente, esse é o negócio. Ela tem esse problema, por exemplo, ela leva previsões que não se realizam. Vide essa, entendeu? Então as pessoas mais reprimidas são aquelas que no show de humor vão... Não é assim. A gente sabe como é que é. Pelo contrário, é o sujeito mais desinibido que ri no show de humor, não esse.